Ela nunca tinha ouvido falar de Carlo Acutis, nunca tinha assistido aos vídeos dele, nunca tinha aberto um livro sobre sua vida, e mesmo assim, ele apareceu para ela. Naquele dia, anos após sua morte, uma jovem chamada Maria Helena sentiu algo que nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum amigo conseguiu explicar. Era como se alguém a chamasse pelo nome, como se uma presença real, viva, estivesse ali, dentro de uma capela simples, no fim da tarde. E quando ela finalmente levantou a cabeça, ouviu apenas isto: "Eu fui chamado para ser o seu amigo." Ela não sabia, mas essa frase era profética, e só iria entendê-la 7 anos depois, quando a vida preparasse algo que nem ela imaginava. Antes de continuar, se histórias de fé e providência divina tocam o seu coração, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar mais longe. Para compreender essa história, é preciso voltar alguns anos antes. Voltar até um garoto que só viveu 15 anos. Um garoto comum, apaixonado por computadores, pizza e videogame, mas que carregava uma sensibilidade espiritual rara. Um jovem que, antes de morrer, deixou mensagens que só fariam sentido anos depois. E uma dessas mensagens era justamente para ela. A primeira é Carlo Acutis. E eu preciso que você preste muita atenção agora, porque a vida desse jovem é a prova viva de que santidade não tem idade. Que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas disponíveis. Carlo nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991. Filho de Andrea Acutis e Antonia Salzano, um casal italiano que vivia na Inglaterra por razões de trabalho. Pouco tempo depois, a família voltou para Milão, na Itália, onde Carlo cresceu. Seus pais não eram particularmente religiosos, iam à missa de vez em quando, como muitos católicos culturais. Batizaram Carlo porque era tradição, mas a fé não era o centro da vida familiar. Mas algo aconteceu com Carlo, algo inexplicável. Desde muito pequeno, ele demonstrava uma atração profunda, quase mística, pela Eucaristia. Com apenas 3 anos de idade, Carlo pedia para visitar igrejas. Ficava em silêncio diante do sacrário, contemplando. Sua mãe não entendia. Ela mesma conta que ficava intrigada. De onde vem isso? Nós não ensinamos isso para ele. Aos 7 anos, Carlo fez a primeira comunhão. E a partir daquele dia, ele tomou uma decisão que poucos adultos conseguem manter. Ele ia à missa todos os dias. Todos os dias. Chuva, sol, frio, calor. Antes da escola, Carlo passava na igreja, recebia a Eucaristia. E só então ia estudar. Ele dizia para a mãe: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu." Mas Carlo não era um menino esquisito, isolado, diferente dos outros. Pelo contrário, ele usava tênis, jeans, camisetas de bandas, adorava jogar videogame, especialmente Pokémon e Halo. Tinha um cachorro chamado Briciola e passava horas brincando com ele no parque. Carlo era engraçado, tinha amigos, gostava de filmes, de tecnologia, de computadores. Ele era um jovem normal, que vivia uma santidade extraordinária. E isso é importante entender. Porque muitas vezes a gente acha que santo é aquela pessoa séria, distante, que não ri, que não se diverte. Carlo prova que não. Ele jogava videogame e ia à missa. Ele assistia filmes e rezava o terço. Ele navegava na internet e estudava a vida dos santos. E foi exatamente com a internet que Carlo fez algo revolucionário. Aos 11 anos de idade, ele teve uma ideia: criar um site que catalogasse todos os milagres eucarísticos do mundo. Você ouviu bem, 11 anos. Enquanto outros meninos da idade dele estavam jogando bola ou assistindo desenho, Carlo estava pesquisando milagres eucarísticos em Lanciano, em Buenos Aires, em Santarém, no México, na Polônia. Ele viajou com os pais para documentar alguns desses milagres. Tirava fotos, fazia anotações, estudava cada detalhe.
Então, sozinho, usando um computador e seus conhecimentos autodidata de programação, Carlo criou um site completo, com textos, fotos, mapas, histórias. Ele queria que o mundo inteiro soubesse: Jesus está realmente presente na Eucaristia. Não é símbolo, não é lembrança, é Ele, de verdade. Esse site existe até hoje e já foi traduzido para várias línguas. Já viajou o mundo inteiro em exposições. Tudo feito por um menino de 15 anos. Mas a vida de Carlo teve um corte abrupto. Em setembro de 2006, ele começou a sentir dores fortes de cabeça. Depois vieram as náuseas, a febre, a fraqueza. Os médicos investigaram e o diagnóstico veio como um raio: leucemia fulminante, tipo M3, extremamente agressiva. Carlo foi internado imediatamente. Os médicos tentaram de tudo: quimioterapia, transfusões, tratamentos intensivos, mas em poucos dias ficou claro: não haveria cura. Carlo tinha apenas 15 anos e ia morrer. E aqui está uma das partes mais impressionantes da história dele. Quando Carlo soube que ia morrer, ele não entrou em desespero. Ele não ficou revoltado. Ele não questionou Deus. Ele aceitou. E mais do que isso, ele ofereceu. Carlo disse para a mãe, com uma serenidade que ela jamais esqueceria: eu ofereço todos os meus sofrimentos ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Eu não quero fazer purgatório. Eu quero ir direto para o céu. Ele estava morrendo. Sentia dores terríveis. Mas sua preocupação não era consigo mesmo. Era com os outros. Ele queria que seu sofrimento tivesse sentido, queria que servisse para algo maior. No dia 12 de outubro de 2006, uma sexta-feira, Carlo entrou em coma. Sua mãe segurou sua mão, chorava, orava, implorava. Mas às 6h45 da manhã, Carlo Acutis partiu. 15 anos, 6 meses, 9 dias de vida. Foi enterrado em Assisi por pedido dele mesmo. Ele queria descansar perto de São Francisco, seu santo favorito. E aqui começa o mistério. Porque Carlo morreu, mas ele não desapareceu. Pelo contrário, sua história começou a se espalhar. Primeiro na Itália, depois na Europa, depois no mundo inteiro. Pessoas começaram a orar pedindo a intercessão de Carlo. E coisas extraordinárias começaram a acontecer. Curas inexplicáveis, conversões profundas, milagres documentados. Em 2018, a Igreja reconheceu oficialmente um milagre atribuído a Carlo: a cura de um menino brasileiro com uma má formação no pâncreas. Os médicos disseram que era impossível, mas depois das orações a Carlo Acutis, o menino foi curado completamente. E em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado. Ele se tornou o primeiro millennial beato da Igreja Católica. Um jovem de jeans e tênis que jogava videogame e amava a Eucaristia, agora era oficialmente reconhecido como intercessor no céu. Mas tem algo ainda mais misterioso. Quando abriram o túmulo de Carlo em 2019, para uma verificação canônica necessária ao processo de beatificação, algo surpreendente foi descoberto. Seu corpo estava incorrupto. 14 anos após a morte, o corpo de Carlo estava preservado de forma inexplicável. Ele foi trasladado para um santuário em Assisi, onde até hoje milhares de pessoas visitam, rezam, pedem graças. E muitas dessas pessoas relatam a mesma coisa. Eu senti que Carlo estava lá, presente, vivo. E é aqui que a história de Maria Helena começa. Maria Helena nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1975. Filha de uma família católica tradicional. Ela cresceu rezando o terço com a avó, indo à missa aos domingos, fazendo novenas. Mas como acontece com muitas pessoas, a fé de Maria Helena foi esfriando com o tempo. Ela se casou aos 25 anos. Teve 2 filhos. Trabalhou como professora em uma escola pública. A vida era corrida, cheia de responsabilidades, contas para pagar, filhos para criar. A missa virou uma obrigação ocasional.
O terço ficou guardado na gaveta. As orações se resumiam a pedidos rápidos em momentos de aperto. Maria Helena não tinha abandonado Deus, mas Deus tinha ficado distante, como um parente que você ama, mas que mora longe e você só vê de vez em quando. E então, o casamento começou a desmoronar. Não foi algo súbito, foi lento, silencioso. Como uma rachadura na parede que você ignora até o dia em que a parede desaba. Ela e o marido, Ricardo, discutiam por qualquer coisa. O dinheiro sempre faltava. O cansaço era constante. A intimidade tinha virado frieza. Eles dormiam na mesma cama, mas viviam em mundos diferentes. Maria Helena sentia um vazio profundo, uma solidão que não se resolve com companhia, porque é uma solidão de alma. Ela acordava de madrugada, olhava para o teto e pensava: é isso? É assim que vai ser para sempre? E pior, ela sentia culpa. Culpa por não ser feliz. Culpa por pensar em separação. Culpa por sentir que estava falhando como esposa, como mãe, como cristã. Foi nesse estado emocional que, em março de 2013, uma amiga convidou Maria Helena para um retiro espiritual. Vamos passar um final de semana em um mosteiro em Ouro Preto, só para descansar, rezar um pouco, respirar. Maria Helena hesitou. Ela não estava com vontade de nada religioso. Não queria ouvir sermões, não queria ser julgada. Mas a amiga insistiu. E no fundo, Maria Helena sabia que precisava sair de casa. Precisava de ar. Então, ela aceitou. O mosteiro ficava em uma região montanhosa, cercada de mata atlântica. Era um lugar silencioso, quase fora do tempo. Apenas o som dos pássaros, do vento nas árvores, dos sinos marcando as horas. Maria Helena chegou na sexta-feira à noite. Estava cansada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela entrou no quarto simples que lhe foi designado. Uma cama, um crucifixo na parede, uma janela pequena com vista para as montanhas. Ela sentou na cama, olhou para o crucifixo e pela primeira vez em anos, ela deixou as lágrimas caírem sem tentar segurar. Ela chorou por tudo, pelo casamento que estava destruído, pelos sonhos que não se realizaram, pela sensação de estar vivendo no automático, sem alegria, sem propósito. Ela chorou até não ter mais lágrimas. E então, exausta, ela dormiu. No sábado pela manhã, houve uma missa. Maria Helena foi, mas estava desconectada. Ouvia as palavras do padre como se fossem ruído ao fundo. Depois da missa, houve uma palestra sobre a providência de Deus na história pessoal. Maria Helena ouviu, mas não acreditava muito. Providência? Onde estava a providência quando seu casamento desmoronava? Onde estava Deus quando ela implorava por paz e só encontrava silêncio? Depois do almoço, os participantes do retiro tiveram tempo livre. A maioria foi caminhar pelos jardins do mosteiro. Outros ficaram lendo. Alguns cochilaram. Maria Helena decidiu explorar o lugar. Ela caminhou sem rumo, apenas seguindo os corredores antigos, observando as imagens sacras nas paredes, sentindo o cheiro de cera de vela e incenso. Então, quase por acaso, ela empurrou uma porta de madeira pesada. Era uma capela pequena, intimista, com bancos de madeira simples e um altar pequeno. Mas o que chamou sua atenção foi uma exposição nas paredes laterais. Eram painéis com fotos e textos sobre jovens santos e beatos modernos. Havia fotos de Pier Giorgio Frassati, de Santa Teresinha, de São Domingos Sávio, de Chiara Badano. E havia uma foto de um menino que Maria Helena nunca tinha visto. Maria Helena se aproximou do painel. O menino da foto estava sorrindo. Usava um moletom cinza e jeans. Tinha cabelo castanho bagunçado e olhos profundos, serenos. Ele segurava um cachorro no colo. Parecia um menino comum, como qualquer adolescente que você encontraria na rua. Mas havia algo no olhar dele, algo que Maria Helena não conseguia definir. Ela leu a legenda embaixo da foto.
Carlo Acutis, servo de Deus, 1991-2006, servo de Deus, 15 anos, Itália. Ela começou a ler o texto ao lado da foto. Descobriu que Carlo tinha morrido de leucemia, que ele ia à missa todos os dias, que ele tinha criado um site sobre milagres eucarísticos, que ele tinha oferecido seu sofrimento pela igreja. Maria Helena sentiu algo estranho, uma emoção que ela não sabia nomear. Compaixão, admiração, tristeza. Ela continuou lendo e então viu uma frase que Carlo havia dito: a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. Maria Helena parou, leu de novo: a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. E algo dentro dela se quebrou, porque ela percebeu, era exatamente isso que ela estava fazendo. Estava olhando para si mesma, para seus problemas, para suas falhas, para seu casamento destruído, para sua vida que não era o que ela esperava. Ela estava presa em si mesma. Maria Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou no banco mais próximo, ainda olhando para a foto de Carlo. E então aconteceu algo que ela não esperava, algo que ela não consegue explicar até hoje. De repente, ela sentiu uma presença. Não viu nada, não ouviu nada com os ouvidos, mas dentro dela, no lugar mais profundo do seu ser, ela sentiu que alguém estava ali. E não era uma presença qualquer, era uma presença jovem, gentil, amorosa. Maria Helena olhou novamente para a foto de Carlo. E como se viesse de dentro da própria alma, ela ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma frase: eu vou caminhar com você. Ela arregalou os olhos, olhou ao redor. A capela estava vazia, mas a frase continuava ecoando dentro dela, clara como um sino: eu vou caminhar com você. Não tenha medo do que está por vir. Maria Helena começou a tremer. Seu coração disparou. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Ela olhou fixamente para a foto de Carlo e pela primeira vez ela realmente viu ele. Não só a foto, mas a pessoa. O menino que havia vivido, que havia sofrido, que havia amado e que de alguma forma impossível estava ali. Presente, vivo, falando com ela através do tempo. As lágrimas começaram a cair. Maria Helena cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não entendia por que estava sentindo aquilo. Mas a mensagem estava gravada nela como fogo em carne viva. Eu vou caminhar com você. Não tenha medo do que está por vir. Depois de alguns minutos, ou talvez tenha sido meia hora, ela perdeu a noção do tempo. Maria Helena conseguiu se levantar. Ela saiu da capela cambaleando, foi direto para o quarto, trancou a porta e ficou deitada na cama, tentando processar o que tinha acontecido. Eu estou ficando louca? Foi real? Quem é esse menino? Por que ele falou comigo? O que significa não tenha medo do que está por vir? O que está por vir? Ela passou o resto do dia inquieta. Não conseguiu prestar atenção em mais nada do retiro. Na hora do jantar, ela procurou a freira responsável pelo mosteiro. Irmã, por favor, quem é Carlo Acutis? A irmã sorriu. Ah, Carlo, ele é um jovem italiano que morreu há alguns anos. Um menino lindo, de uma fé impressionante. Estamos esperando que ele seja beatificado em breve. E ele faz milagres? A irmã olhou para Maria Helena com ternura. Muitas pessoas relatam graças recebidas através da intercessão dele. Por quê? Você quer rezar por alguma intenção? Maria Helena hesitou. Eu não sei. Eu só senti algo hoje na capela. A irmã pegou a mão dela. Então continue sentindo, filha. Às vezes Deus nos toca de formas que não entendemos de imediato. Mas quando entendemos, tudo faz sentido. No domingo, Maria Helena voltou para casa. Mas antes de partir, a irmã lhe deu uma pequena estampa de Carlo Acutis.
Na estampa estava a mesma foto, Carlos sorrindo de moletom com o cachorro. E no verso, uma frase dele: estar sempre unido a Jesus. Eis a minha meta. Maria Helena colocou a estampa na carteira e voltou para sua vida. Mas ela não era mais a mesma. Algo tinha mudado. Os meses passaram. Maria Helena tentou seguir em frente. Ela voltou ao trabalho, cuidou dos filhos, tentou conversar com o marido sobre o casamento. Mas aquela frase não saía da cabeça. Não tenha medo do que está por vir. O que estava por vir? Ela esperava que algo acontecesse, algum sinal, alguma mudança, mas nada. A vida continuava igual, difícil, cansativa, sem graça. Passou um ano. Maria Helena ainda carregava a estampa de Carlo na carteira. De vez em quando, olhava para ela e sussurrava: Carlo, o que você quis dizer? Mas não havia resposta. Passou 2 anos. O casamento continuava ruim. Ela e Ricardo viviam como estranhos. Os filhos cresciam. Já eram adolescentes, cada vez mais independentes. Maria Helena sentia que estava envelhecendo sem ter vivido de verdade. E a fé? A fé oscilava. Alguns dias ela acreditava, outros dias ela duvidava. Será que eu imaginei tudo? Será que foi só uma emoção do momento? Será que eu quis tanto sentir algo que criei uma fantasia? Passou 3 anos. Maria Helena tinha 41 anos. Ela olhava no espelho e via uma mulher cansada, apagada. Ela não se reconhecia mais. Quando foi que eu me perdi? A estampa de Carlo ainda estava na carteira, mas agora ela olhava para ela com certa tristeza. Você disse que ia caminhar comigo, mas eu não sinto você aqui. Passou 4 anos. Um dos filhos saiu de casa para estudar em outra cidade. A casa ficou mais vazia, mais silenciosa. Maria Helena e Ricardo praticamente não conversavam mais. Ela pensava em separação, mas tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo do que as pessoas diriam. Medo de admitir o fracasso. Passou 5 anos. Maria Helena ficou doente. Nada grave. Uma gripe forte que a deixou de cama por 2 semanas. Ela passou os dias sozinha no quarto, porque Ricardo trabalhava o dia todo. E pela primeira vez em anos, ela pegou a Bíblia que estava na cabeceira, abriu ao acaso, caiu no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela leu, releu e chorou. Tu estás comigo? Onde? Porque eu não sinto. Passou 6 anos. Maria Helena completou 44 anos. Ela fez uma festa pequena, família próxima, alguns amigos, mas no fundo ela sentia um vazio imenso. Metade da vida já passou. E o que eu fiz? Onde está a alegria? Onde está o sentido? E então veio 2020, o ano que mudaria tudo. Janeiro de 2020 começou como qualquer outro ano. Maria Helena tinha voltado das férias. Estava se preparando para o início das aulas na escola. Os noticiários começaram a falar de um vírus estranho na China, mas parecia distante, algo que não chegaria ao Brasil. Fevereiro passou, março chegou e de repente o mundo inteiro parou. Pandemia, lockdown, quarentena. As escolas fecharam, o comércio fechou, as igrejas fecharam. Maria Helena ficou trancada em casa com Ricardo e o filho mais novo, que tinha 17 anos. As primeiras semanas foram estranhas, mas até toleráveis. Mas depois de um mês, a tensão começou a crescer. Ricardo estava irritado o tempo todo. Ele tinha perdido parte da renda porque trabalhava como autônomo e os clientes sumiram. O filho estava entediado, irritadiço, grudado no celular. E Maria Helena estava exausta. Ela cozinhava, limpava, tentava manter a paz, mas a convivência forçada estava revelando todas as rachaduras do casamento. As discussões se tornaram diárias, gritos, portas batendo,
silêncios pesados. Em maio, Ricardo perdeu o emprego fixo que tinha conseguido havia pouco tempo. O dinheiro começou a faltar, contas atrasadas, credores ligando, angústia financeira. Maria Helena teve que pedir dinheiro emprestado para a irmã. E isso doeu. Doeu muito. Ela se sentia humilhada, fracassada. Em junho, o filho mais novo começou a ter crises de ansiedade. Ele acordava no meio da noite com falta de ar. Dizia que sentia que ia morrer. Maria Helena levou ele ao médico. Começou um tratamento, mas ela mesma estava à beira do colapso. Ela não dormia, não tinha apetite, chorava escondida no banheiro. Julho, o filho começou a ter febre alta, dores no corpo, tosse. Maria Helena entrou em pânico. É Covid? Fizeram o teste. Deu negativo, mas a febre não passava. Depois de uma semana, levaram ele ao hospital. Os médicos investigaram e descobriram infecção generalizada. O menino foi internado. Precisou tomar antibióticos intravenosos por 10 dias. Maria Helena ficou no hospital dia e noite. Dormia em uma cadeira ao lado da cama dele. Ricardo ia visitá-los quando podia, mas estava cada vez mais distante. Agosto. O filho recebeu alta. Maria Helena voltou para casa exausta, física e emocionalmente destruída. Ela tinha perdido peso. Tinha olheiras profundas. Estava pálida. Uma amiga ligou e disse: Maria Helena, você precisa cuidar de você. Vai ao médico, faz um check-up. Ela concordou. Marcou uma consulta. Setembro de 2020. Maria Helena foi ao médico para um check-up de rotina. Ela contou sobre o cansaço, a falta de apetite, as dores de cabeça. O médico pediu exames de sangue, ultrassom, mamografia. É só rotina, ele disse, mas é importante verificar. Maria Helena fez os exames e esperou. Uma semana depois, o médico ligou. Maria Helena, preciso que você venha aqui. Preciso conversar com você pessoalmente. O coração dela gelou. É grave? Venha, por favor. Ela foi sozinha. Ricardo estava trabalhando. Sentou na sala do consultório, as mãos tremendo. O médico entrou, sentou na frente dela e disse com delicadeza: Maria Helena, a mamografia mostrou uma irregularidade. Fizemos uma biópsia e confirmamos. É câncer de mama. O mundo parou. Maria Helena ouviu as palavras, mas era como se elas estivessem vindo de muito longe. Câncer. Ela. Câncer. O médico continuou falando. Algo sobre estágios, sobre tratamento, sobre cirurgia, sobre quimioterapia. Mas Maria Helena não escutava. Ela só conseguia pensar: eu vou morrer. Ela saiu do consultório como um zumbi. Entrou no carro, trancou as portas e desabou. Ela gritou, socou o volante, chorou até não conseguir respirar. Por quê? Por quê? Por que comigo? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Ela gritou para Deus: onde você está? Por que você não me protegeu? Por que você deixou isso acontecer? Ela ficou no carro por mais de 1 hora, chorando, gritando, implorando. E então, no meio do desespero, no fundo do poço da angústia, ela se lembrou. De repente, como um relâmpago atravessando a escuridão, a frase voltou. Aquela frase que ela tinha ouvido 7 anos antes. Não tenha medo do que está por vir. Maria Helena congelou, parou de chorar, ficou em silêncio absoluto. E então, com as mãos tremendo, ela abriu a carteira, procurou, remexeu e achou a estampa de Carlo Acutis. Ela olhou para aquele rosto jovem, para aquele sorriso sereno e entendeu. Ele sabia, ele sempre soube. Maria Helena segurou a estampa com força. Seus dedos tremiam tanto que a imagem ficava borrada, mas ela não conseguia parar de olhar para aquele rosto. Carlo Acutis, um menino que morreu há 14 anos. Um menino que ela encontrou por acaso em uma capela perdida nas montanhas de Minas Gerais. Um menino que, de alguma forma impossível,
tinha visto esse momento, tinha visto o câncer, tinha visto o medo, tinha visto o desespero e tinha deixado uma mensagem: não tenha medo do que está por vir, eu vou caminhar com você. Maria Helena apertou a estampa contra o peito e começou a chorar novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era mais desespero puro. Era uma mistura de dor e reconhecimento. Como se ela estivesse reencontrando alguém que havia perdido de vista. Como se ela finalmente entendesse uma carta que tinha recebido anos atrás, escrita em uma língua que ela não conhecia e que agora, de repente, fazia todo o sentido. Ela pegou o celular, com as mãos ainda tremendo, digitou no Google Carlo Acutis 2020 e o que ela viu a deixou sem ar. Papa Francisco beatifica Carlo Acutis, o santo da internet. Carlo Acutis é beatificado em Assis, primeiro millennial beato da Igreja Católica. A beatificação tinha acontecido há apenas 2 semanas, 10 de outubro de 2020. Enquanto Maria Helena estava no hospital com o filho doente, enquanto ela estava afundando em desespero, enquanto ela achava que Deus tinha a abandonado, Carlo Acutis estava sendo reconhecido oficialmente pela Igreja como beato, como alguém que agora, comprovadamente, intercede do céu. Maria Helena começou a ler freneticamente. Descobriu que a beatificação aconteceu por causa de um milagre. Um menino brasileiro tinha sido curado de uma má formação grave no pâncreas depois que a família orou pedindo a intercessão de Carlo. Os médicos disseram que era impossível, mas o menino foi curado e a igreja, depois de investigar rigorosamente, reconheceu: foi um milagre. Maria Helena continuou pesquisando. Encontrou centenas de testemunhos, pessoas do mundo inteiro que tinham recebido graças através da intercessão de Carlo Acutis, curas de câncer, curas de doenças raras, casamentos salvos, filhos que voltaram à fé, depressões curadas, vícios vencidos, e quanto mais ela lia, mais ela entendia. Carlo não estava morto, ele estava mais vivo do que nunca. Do céu, ele continuava fazendo o que sempre fez: apontar para Jesus, levar as pessoas para Deus, caminhar com aqueles que estão sofrendo. E ele tinha escolhido caminhar com ela. Maria Helena voltou para casa naquela tarde, entrou em silêncio, foi direto para o quarto, trancou a porta, ajoelhou-se ao lado da cama e, segurando a estampa de Carlo entre as mãos, ela orou: Carlo, eu não sei como você pode me ouvir. Eu não sei se funciona assim, mas eu preciso acreditar que sim. Eu preciso acreditar que você está aí, que você não me esqueceu, que você realmente vai caminhar comigo. Ela fez uma pausa, engoliu o choro. Eu estou com tanto medo, Carlo, tanto medo de morrer, tanto medo de deixar meus filhos, tanto medo da dor. Eu não sou forte como você foi. Eu não sei se vou conseguir. As lágrimas caíam sem parar. Mas você disse que ia caminhar comigo. Então, por favor, não me deixe sozinha, por favor. E naquele momento, algo aconteceu. Maria Helena não ouviu nenhuma voz audível. Não viu nenhuma aparição. Mas ela sentiu. Sentiu uma paz que ela não consegue explicar até hoje. Uma paz que não fazia sentido lógico, porque ela ainda tinha câncer, ainda ia ter que passar por tratamento, ainda podia morrer. Mas, de alguma forma, ela sabia que não estava sozinha. Ela abriu os olhos, olhou para a estampa de Carlo e, pela primeira vez desde o diagnóstico, ela conseguiu respirar fundo. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos juntos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Maria Helena teve que contar para o marido, para os filhos, para a família. Cada conversa era uma tortura. Ver o medo nos olhos deles, ver o filho mais novo, que acabava de sair do hospital, entrar em pânico, ver o filho mais velho largar tudo e voltar para casa correndo.
ver Ricardo pela primeira vez em anos chorar na frente dela. As consultas começaram. Oncologista, mastologista, radiologista. Cada médico explicava uma parte do tratamento. Cirurgia, quimioterapia, possivelmente radioterapia. Maria Helena ouvia tudo em estado de choque. Era muita informação, muitas decisões, muito medo. Mas toda noite, antes de dormir, ela pegava a estampa de Carlo, olhava para ele e dizia: "Hoje também, Carlo. Obrigada por estar aqui." E isso a mantinha de pé. Em outubro, começou a quimioterapia. A primeira sessão foi terrível. Maria Helena sentou na cadeira do hospital, conectada a uma bolsa de líquido venenoso que ia entrar nas suas veias. Ela olhou ao redor. Outras pessoas fazendo o mesmo tratamento. Algumas carecas, algumas com lenços na cabeça, algumas com olhares vazios. E ela pensou: agora sou eu. Agora faço parte desse clube que ninguém quer entrar. Os efeitos colaterais vieram rápido. Náusea intensa, vômitos, fraqueza extrema. Maria Helena passava dias inteiros na cama, sem conseguir comer, sem conseguir fazer nada. E o pior, o cabelo começou a cair. Primeiro aos poucos, depois em mechas inteiras. Um dia, ela estava no chuveiro e, ao passar a mão na cabeça, viu um punhado de cabelo na palma da mão. Ela ficou parada, olhando. Então desabou em lágrimas. Ela raspou a cabeça naquela mesma semana. Não queria ver o cabelo caindo aos poucos. Preferiu controlar a situação. Ricardo ajudou. Passou a máquina e, quando terminou, ele segurou o rosto dela com as duas mãos e disse: "Você continua linda e vai ficar boa. Eu prometo que vou estar aqui." Foi a primeira vez em anos que Maria Helena sentiu que eles eram um casal de verdade. Mas os dias continuavam difíceis. Novembro, dezembro, janeiro. Sessão após sessão de quimioterapia, cada uma mais difícil que a anterior. Houve momentos em que Maria Helena pensou: eu não aguento mais. Eu prefiro morrer do que continuar passando por isso. Mas sempre que ela chegava nesse ponto, ela olhava para a estampa de Carlo e lembrava: ele passou por isso também. Ele, com apenas 15 anos, tinha sentido dor, tinha sentido medo, tinha enfrentado a morte e tinha oferecido tudo. Então, Maria Helena começou a fazer o mesmo. Toda vez que ela sentia náusea, ela dizia: "Jesus, eu ofereço isso por alguém que está passando pela mesma dor agora." Toda vez que ela vomitava, ela sussurrava: "Por alguém que está sozinho, por alguém que não tem fé." Toda vez que ela sentia fraqueza, ela orava: por todas as mães com câncer, por todas que têm medo de deixar os filhos. E, estranhamente, quanto mais ela oferecia, menos ela sentia pena de si mesma. O sofrimento não diminuía, mas o sentido do sofrimento mudava. Ele não era mais apenas dor inútil, era uma dor que estava sendo transformada em algo maior. Fevereiro de 2021, 4 meses de quimioterapia. Maria Helena foi fazer novos exames. O médico analisou as imagens e disse: "Maria Helena, o tumor está respondendo muito bem, muito melhor do que o esperado. Ele reduziu consideravelmente." Ela sentiu um alívio enorme, mas ainda tinha medo. E agora? Agora vamos continuar o tratamento, mais algumas sessões. E depois vamos reavaliar se é necessário cirurgia. Março, abril, maio, mais quimioterapia. O corpo de Maria Helena estava exausto. Ela tinha emagrecido muito, estava sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios. Mas, estranhamente, ela sentia que estava mais viva do que nunca, porque ela tinha aprendido algo que nunca imaginou que aprenderia. Você pode estar morrendo e, ao mesmo tempo, estar mais viva do que nunca. Você pode estar no fundo do poço e, ao mesmo tempo, estar mais perto de Deus do que nunca. Junho de 2021. 9 meses desde o diagnóstico. Maria Helena fez novos exames completos. Ressonância, PET scan, ultrassom. Ela estava nervosa.
Não conseguia parar de tremer na sala de espera. Ricardo estava ao lado dela, segurou a mão dela. Vai dar tudo certo. Você não pode saber disso. Eu sei, eu simplesmente sei. O médico chamou os dois para o consultório. Eles sentaram. O coração de Maria Helena batia tão forte que ela achava que ia sair pela boca. O médico colocou as imagens na tela, ficou em silêncio por alguns segundos, analisando, e então se virou para ela. Maria Helena, eu não sei como explicar isso, mas o tumor desapareceu. Silêncio. Como assim? Desapareceu. Não está mais lá. Não há mais sinais de células cancerígenas ativas. É uma remissão completa. Maria Helena ficou paralisada. Ricardo começou a chorar. O médico continuou. Olha, eu vou ser honesto com você. Eu já vi muitos casos de câncer na minha carreira. E sim, a quimioterapia é eficaz. Mas essa resposta é extraordinária. Muito além do estatisticamente esperado. Ele fez uma pausa. Eu sou médico. Eu trabalho com ciência. Mas eu também sei reconhecer quando algo vai além da minha compreensão. Você teve sorte, ou fé, ou sei lá, mas você está curada. Maria Helena não conseguiu falar. Ela apenas sentou ali, tentando processar. Curada. Ela tocou a própria cabeça, ainda careca. Tocou o peito onde estava o tumor. E então, finalmente, ela deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ela e Ricardo saíram do hospital abraçados. Quando chegaram ao carro, Maria Helena pegou a estampa de Carlo que sempre carregava na bolsa. Olhou para ele e sussurrou: Obrigada. Obrigada por caminhar comigo. Obrigada por não me deixar sozinha. Os meses seguintes foram de recuperação. O cabelo de Maria Helena começou a crescer. Primeiro uma penugem fina, depois fios crespos que ela nunca tinha tido antes. Ela ria olhando no espelho. Eu voltei diferente até no cabelo. Mas a diferença era muito mais profunda do que isso. Maria Helena não era mais a mesma mulher que entrou naquela capela em 2013. Não era mais a mesma mulher que recebeu o diagnóstico em 2020. Ela havia atravessado o vale da sombra da morte e havia saído do outro lado, transformada. Ela olhava para as coisas de forma diferente agora. Olhava para os filhos e sentia uma gratidão profunda por cada dia com eles. Olhava para Ricardo e via um companheiro que tinha estado ao lado dela na hora mais difícil. O casamento não estava perfeito, mas estava real. Eles tinham brigado, tinham quase desistido, mas tinham escolhido ficar. E agora, do outro lado da tempestade, eles estavam mais unidos do que nunca. Maria Helena também começou a enxergar as pessoas de forma diferente. Quando ia ao supermercado e via alguém com o olhar cansado, ela pensava: essa pessoa pode estar lutando uma batalha invisível. Quando via uma mulher de lenço na cabeça, ela se aproximava e dizia: você está passando por quimioterapia? Eu também passei. Você vai conseguir. Ela tinha se tornado mais compassiva, mais presente, mais viva e, acima de tudo, ela tinha desenvolvido uma relação profunda com Carlo Acutis. Ela rezava para ele todos os dias. Conversava com ele como se conversasse com um amigo. Contava para ele sobre os desafios do dia, sobre as alegrias, sobre as preocupações e sempre terminava dizendo: obrigada por caminhar comigo. Setembro de 2021, um ano após o diagnóstico. Maria Helena estava completamente recuperada. Seu cabelo tinha crescido, ela tinha ganhado peso, estava trabalhando novamente e ela sentiu que precisava fazer algo. Precisava contar. Ela começou a compartilhar sua história em grupos de oração da paróquia. Contava sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre a cura, mas principalmente contava sobre Carlo Acutis, sobre como ele tinha deixado uma mensagem 7 anos antes,
sobre como ele tinha caminhado com ela durante a jornada mais escura da vida dela, sobre como ele tinha sido a presença de Jesus para ela. As pessoas ficavam emocionadas, muitas choravam. Algumas perguntavam: como você conseguiu ter tanta fé no meio de tudo isso? E Maria Helena respondia com honestidade: eu não tive fé o tempo todo. Teve dias que eu duvidei, teve dias que eu gritei com Deus, teve dias que eu quis desistir, mas Carlo me segurou, ele não deixou eu cair. E foi então que Maria Helena decidiu fazer algo ousado. Ela ia escrever uma carta para a mãe de Carlo Acutis. Ela passou semanas escrevendo e reescrevendo. Queria contar tudo, mas também não queria parecer louca. Será que ela vai acreditar em mim? Será que ela vai achar que eu estou inventando? Mas ela sabia que precisava tentar. Em outubro de 2021, ela finalmente terminou a carta. Era uma carta longa, detalhada, emocional. Ela contava sobre a capela em 2013, sobre a mensagem que tinha recebido, sobre como não tinha entendido nada na época, sobre os 7 anos de espera, sobre o câncer, sobre como tudo tinha feito sentido, sobre a cura. E terminava dizendo: Senhora Antônia, eu não sei se a senhora vai acreditar em mim. Às vezes eu mesma tenho dificuldade de acreditar que tudo isso aconteceu, mas eu juro que é verdade. Seu filho me salvou. Ele caminhou comigo quando eu não tinha forças para caminhar sozinha. Ele me segurou quando eu ia cair. Ele me mostrou que Deus não tinha me abandonado. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida contando essa história, para que outras pessoas saibam que Carlo está vivo no céu, que ele continua cuidando de nós, que ele continua levando as pessoas para Jesus. Obrigada por ter criado um santo. Obrigada por ter deixado Carlo ser quem ele era. Obrigada por compartilhar ele com o mundo. Com todo o meu amor e gratidão, Maria Helena. Ela colocou a carta em um envelope, procurou o endereço na internet e enviou para a Itália. Passaram-se semanas. Maria Helena não esperava resposta. Sabia que Antônia Salzano devia receber centenas de cartas do mundo inteiro. Mas ela tinha feito a sua parte. Tinha testemunhado, e isso era o que importava. Então, em janeiro de 2022, ela recebeu um envelope internacional, da Itália. Maria Helena segurou o envelope com as mãos tremendo. Chamou Ricardo. É dela, é da mãe do Carlo. Eles abriram juntos. Dentro havia uma carta manuscrita. Maria Helena começou a ler em voz alta, traduzindo do italiano com a ajuda do Google Tradutor. Querida Maria Helena, sua carta me fez chorar. Não de tristeza, mas de alegria profunda. Eu sempre soube que Carlo não morreu. Ele apenas mudou de endereço. Ele está no céu, mas continua presente, continua ativo, continua fazendo o que sempre fez: levar as pessoas para Jesus. Sua história é a confirmação do que eu sempre acreditei. Carlo estava preparando algo. Deus estava preparando algo através dele. 7 anos antes do seu diagnóstico, Carlo já estava intercedendo por você. Isso não é coincidência, é providência. Maria Helena, você não precisa ter medo de que as pessoas não acreditem em você, porque eu acredito. E mais importante, Deus sabe que é verdade. Continue contando sua história, continue testemunhando, porque há outras pessoas neste exato momento que estão passando pelo que você passou, e elas precisam saber que não estão sozinhas, que Carlo está caminhando com elas também. Obrigada por ter confiado no meu filho, obrigada por ter deixado ele cuidar de você. Com todo o meu carinho e orações, Antônia Salzano. Maria Helena terminou de ler e desabou em lágrimas. Ricardo a abraçou e chorou também. Eles ficaram ali, abraçados, chorando de gratidão. Maria Helena guardou essa carta como seu maior tesouro. E desde então, ela não parou de contar sua história. Nos meses seguintes, a história de Maria Helena começou a se espalhar.
Primeiro na paróquia dela, depois em outras paróquias, depois em retiros, encontros, congressos. As pessoas pediam para ela contar, e ela contava, sempre, e algo incrível começou a acontecer. Pessoas começaram a procurá-la para contar suas próprias histórias com Carlo Acutis. Uma mulher contou que tinha rezado a Carlo pedindo por um emprego e conseguiu de forma inesperada. Um homem contou que o filho adolescente tinha se afastado da fé. Ele rezou a Carlo e o filho voltou. Uma mãe contou que a filha tinha sido curada de uma doença rara depois de rezar a Carlo. E Maria Helena percebeu algo. Carlo Acutis não estava caminhando apenas com ela. Ele estava caminhando com milhares de pessoas, em todos os continentes, em todas as línguas, em todas as situações, porque Carlo entendeu algo essencial. A santidade não é para ficar guardada no céu. A santidade é para ser derramada sobre a terra. Os santos não param de trabalhar quando morrem. Eles trabalham ainda mais. Em 2023, Maria Helena realizou um sonho. Ela e Ricardo foram para a Itália e visitaram Assis, o lugar onde Carlo está enterrado. Eles chegaram ao santuário de Santa Maria Maggiore, onde o corpo de Carlo fica exposto para veneração. Maria Helena entrou devagar. Seu coração batia forte e então ela o viu. Ali, em uma urna de vidro, estava Carlo Acutis. Seu corpo incorrupto, preservado de forma inexplicável, vestindo jeans e tênis como ele gostava, com um sorriso sereno no rosto. Maria Helena se ajoelhou e chorou. Chorou de gratidão, chorou de emoção, chorou de alívio. Ela colocou a mão no vidro e sussurrou: Carlo, eu vim te agradecer pessoalmente. Obrigada por ter caminhado comigo. Obrigada por não ter me deixado sozinha. Obrigada por ter me salvado. Ela ficou ali por quase 1 hora, rezando, agradecendo, conversando silenciosamente. E quando finalmente se levantou, ela sabia que tinha fechado um círculo. A jornada tinha começado em uma capela nas montanhas de Minas Gerais e estava se completando ali, aos pés de um santo adolescente, em Assis. Hoje, em 2025, Maria Helena tem 50 anos. Ela está completamente curada, sem sinais de câncer, saudável, viva. Seu cabelo cresceu mais bonito do que antes. Ela brinca que é o cabelo pós-químio, versão premium. Os filhos estão crescidos, construindo suas próprias vidas. O casamento com Ricardo não é perfeito, mas é verdadeiro, é sólido. É construído sobre a rocha do sofrimento compartilhado. E na sala de Maria Helena, bem visível, há um quadro grande com a foto de Carlo Acutis. Não a foto oficial, séria, de beatificação, mas aquela foto que ela viu pela primeira vez na capela, Carlo sorrindo de moletom, segurando o cachorro. Toda vez que alguém visita a casa e pergunta quem é aquele menino, Maria Helena sorri e diz: esse é o Carlo. Ele é o meu amigo, ele me salvou. E então ela conta a história inteira, sem pressa, sem vergonha, sem medo de não ser acreditada, porque ela sabe que é verdade. E sabe o que é mais impressionante? Até hoje Maria Helena não entende como Carlos sabia. Ela não sabe porque ela foi escolhida para receber aquela mensagem. Ela não sabe como funciona a intercessão dos santos. Mas ela sabe que funciona. Ela é a prova viva. E Carlo Acutis continua sua missão. Do céu, ele continua caminhando com pessoas que estão assustadas, doentes, perdidas. Ele continua sussurrando através do tempo: não tenha medo, eu vou caminhar com você. E agora eu preciso falar diretamente com você que está assistindo isso. Talvez você tenha chegado até aqui por curiosidade. Talvez você tenha clicado porque gosta de histórias de fé, ou talvez, só talvez, você tenha clicado porque está passando por algo difícil agora. Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico que te assustou. Talvez você esteja com medo do futuro. Talvez seu casamento esteja em crise. Talvez você tenha perdido alguém que amava.
Talvez você se sinta sozinho, invisível, esquecido por Deus. E eu quero que você saiba de algo muito importante. Você não está sozinho. Pode parecer que está, pode sentir que está, mas você não está. Há um jovem santo de jeans e tênis, sorrindo no céu, que está olhando para você agora, que está torcendo por você, que está orando por você, que está pedindo a Deus que te dê forças para o próximo passo. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos, mas nesses 15 anos ele entendeu algo que muitos de nós levamos a vida inteira para aprender. O sentido da vida não é ser feliz o tempo todo. O sentido da vida não é evitar o sofrimento. O sentido da vida é amar, é oferecer, é caminhar com os outros, é apontar para Jesus. E é exatamente isso que Carlo continua fazendo. Ele não está no céu descansando de férias eternas. Ele está trabalhando. Ele está caminhando com pessoas como Maria Helena. E talvez ele esteja querendo caminhar com você também. Sabe o que você precisa fazer? Nada complicado, nada grandioso, apenas isso. Abra o coração e diga: Carlo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você caminhe comigo. Pode parecer estranho. Pode parecer simples demais, mas Maria Helena fez exatamente isso e foi salva. Não estou prometendo que você vai ser curado de câncer. Não estou prometendo que todos os seus problemas vão desaparecer. Mas estou prometendo uma coisa: você não vai caminhar sozinho. Carlo disse uma vez: a tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. E talvez seja isso que você precisa fazer agora. Parar de olhar só para os seus problemas, parar de olhar só para as suas dores e começar a olhar para cima, para o céu, onde há um Deus que te ama infinitamente e onde há um jovem santo que está pronto para segurar a sua mão. Carlo Acutis viu o sofrimento que Maria Helena viveria e deixou uma mensagem que só faria sentido 7 anos depois. Mas a verdade é que Carlo está deixando mensagens o tempo todo, para você, para mim, para todos nós. Mensagens de esperança, mensagens de amor, mensagens que dizem: não desista, continue, eu estou com você. Você só precisa estar disposto a ouvir e acreditar e caminhar, porque a vida não é sobre nunca cair. A vida é sobre levantar toda vez que você cai. E é muito mais fácil levantar quando você sabe que alguém está segurando a sua mão. Hoje, Carlo Acutis está estendendo a mão para você. A pergunta é: você vai segurar?